Então, hoje é o segundo para-raio da semana. A gente hoje vai conversar com a Dríade Aguiar, que é fundadora e editora da Mídia Ninja, essa maravilhosa que está aqui hoje para conversar com a gente, Oi. sobre comunicação ativista e outras coisitas mais, porque aí a gente tem que botar um tema, né? Mas aí a gente sempre fala de um bocado de coisa. Então, boa noite, Dríade, seja bem-vinda. Obrigada por topar. Obrigada a você pelo convite, Rai. Boa noite. Boa noite. Então, para a gente começar, Adríade, você é, como a gente já falou, uma das fundadoras e editoras da Mídia Ninja, que hoje está aí como um grande, eu não sei se veículo é a palavra, mas é um grande canal de comunicação, um grande espaço que está disputando aí as narrativas contra-hegemônicas na comunicação. E aí eu queria saber de você como é estar à frente desse projeto. Então, estava explicando um pouco para o pessoal aqui sobre a dinâmica do para-raio, e agora que você voltou, eu queria entender assim, você falou, então explicou sobre esse caráter de rede, né, e de estar falando aí sobre esses múltiplos lugares de onde vem a Ninja. Mas quando eu observo, eu fico com a impressão de que a Ninja é mais do que essa perspectiva da comunicação. É uma impressão correta? É uma impressão correta. A gente brinca que é isso, né? Eu brinco que só acha que a Ninja é um veículo quem só viu a primeira página, assim, né? A Ninja, na verdade, é uma rede de comunicação, é uma organização de mediativismo, e dentro da palavra mediativismo tem isso da ação, né? Então a gente, de fato, é uma rede de construção de novos imaginários. Isso significa que a gente não está só circundado em produzir conteúdo, né? Não que isso seja pouca coisa, porque sabemos que não é. Produção de conteúdo se não hoje, se não a maior, uma das maiores armas que a gente tem para combater as narrativas que se impuseram contra nós, né, contra os nossos corpos. Mas ao mesmo tempo a Mídia Ninja propõe uma série de outras coisas para chegar nesse lugar. E uma delas que para a gente está muito aliada à comunicação é a cultura. A gente acredita que não tem como desenvolver, produzir, ir atrás da revolução que a gente está tanto falando que a gente precisa, sem ter mudança cultural. Para a gente, a cultura está no centro do desenvolvimento do Brasil. Então, e o que isso quer dizer na prática, né? Quer dizer que não tem como fazer desenvolvimento no Brasil, não tem como desenvolver, não tem como evoluir, não tem como se estabilizar economicamente, se a gente não olhar para a cultura e não entender que ela é uma parte intrínseca do nosso povo, né? Isso significa cuidar da língua, isso significa cuidar do nosso mais velho, significa perpetuar a cultura, significa dar espaço para a cultura popular de rua ser feita, significa prestigiar os grandes heróis da cultura que a gente tem. Isso significa que todas as mudanças de comportamento que a gente tanto deseja também são culturais, né? Por isso que a gente fala muito da importância, por exemplo, da produção cultural, musical, teatral, de cinema, quando a gente está falando no debate, no combate contra o racismo, no combate contra o machismo, ou contra a gordofobia. Todas as coisas são perpetuadas pela comunicação, né, pela mídia e pela cultura. Então, se não é através dela a mudança, a gente acredita que não vai acontecer. Então, a Ninja, ela, na verdade, nos seus primórdios, né, a primeira faísca da Ninja foi em 2002. Então, quase 20 anos atrás, que começa justamente com produção de festival, de evento. Então, a gente começou fazendo evento, começou fazendo festival de cultura, foi se articulando em várias outras, em outros coletivos, outras vezes, até chegar nos lugares do país. A gente conseguiu produzir festivais, lançar banda, música, fazer turnê. Então, a gente tem um conhecimento cultural sobre enfim, como se produz cultura independente no Brasil muito grande, até chegar em 2013, que foi quando a gente lançou a Ninja como comunicação. Mas uma das nossas pegadas muito forte é a produção cultural. E, por outro lado, isso está espelhado no nosso modo de vida, né? A Ninja mora em casas coletivas, pensa uma outra forma de lidar com economia, então nenhum de nós tem o famoso cheque, né? Não é assim que funciona, o pagamento mensal. Todo mundo, a gente está pensando em como reorganizar e misturar as caixinhas da economia, da morada, né? De como se morar, como se conviver em coletivo. Isso significa desde pensar o ativismo alimentar, que é a base da nossa vida, né? Comer, até como vão funcionar a criação de crianças. Então, na verdade, a Mídia Ninja, ela é um fronte, né, de todo o nosso trabalho. Ela é uma das vitrines, uma das janelinhas pelas quais as pessoas conhecem a gente, mas a gente está
aí em vários lugares, ativismo político, partidário, né, se envolvendo nesse lugar, mesmo que a gente não tenha partido nenhum, até o ativismo alimentar, o ativismo cultural. Então acho que a gente está envolvida aí, a gente, acho não, com certeza a gente está envolvido em mais de uma coisa que você tem acompanhado nas redes sociais, mas uma delas a gente assina como Ninja. Você citou aí que a Ninja se apresentou, vamos dizer assim, né, a mídia Ninja, em 2013, e eu me lembro que foi exatamente quando o primeiro contato que eu tive com a mídia Ninja foi na época das manifestações da jornada de junho, né, e eu me lembro que nessa época, muito diferente de agora, ainda existia uma desconfiança, né, uma coisa assim, muito mais forte do que eu percebo olhando externamente hoje. E eu lembro que foi um frenesi, tipo, quem é esse povo? O que é isso? A grande mídia, assim, enlouquecida, assim, como assim? Outras narrativas, e eu lembro muito dos vídeos e das coisas de dentro das manifestações, né? E aí, como foi surgir ou botar a cara num momento tão explosivo, vamos dizer assim, e lidar com esses ataques, né, assim, especialmente nesse momento com relação aos outros veículos tradicionais de comunicação? Bom, a gente, tecnologicamente, a mídia Ninja ela vem se construindo, como eu disse, desde 2002, né? Então, internamente, né, a gente tem experiências com mediativismo e com produção de conteúdo há 10 anos, até propor o Mídia Ninja. Então, tecnicamente falando e tecnologicamente falando, a gente sabia o que a gente estava fazendo, porque essa produção, não só nossa, né, não só eu, Dríade e todas as pessoas que fazem parte da Mídia Ninja se formaram ao longo desse tempo, mas também porque eu entendo a Ninja, a gente entende a Ninja como uma junção de várias tecnologias de outros comunicadores, né? O mediativismo brasileiro é riquíssimo, desde os zines, das rádios piratas, até tudo que a gente chegou a produzir de conteúdo alternativo no Brasil, é muito rico. Então, eu acho que a Ninja é um filho dessas coisas todas, sabe? Tipo, a gente foi juntando e construindo uma série de outros conhecimentos, juntando esses conhecimentos todos e chegou nesse lugar. Mas, falando assim, estritamente de como é que foi, a gente organizou a Ninja, como as pessoas conheceram a partir de 2013, em dezembro de 2012. Então, a gente se reuniu, todo mundo, numa das nossas casas, fez uma imersão longa, debateu nome, slogan, logo, falou sobre o modus operandi, que tipo de pauta a gente cobriria, como é que seria essa cobertura, para que espaço ele iria, a decisão de ocupar as redes sociais e não ir para um site de cara, porque... então, isso tudo aconteceu em dezembro de 2012. A gente foi lançado em março, 27 de março. A gente faz aniversário nessa data, 27 de março de 2013, e estourou em junho. Então, essa coisa toda de por que a gente estava lá e como é que a gente estava lá, eu acho que ela é muito sintomática também das pessoas não olharem para a produção independente. Porque era óbvio que uma coisa grande como a Ninja ia surgir em algum momento, porque a gente está construindo a Ninja há muito tempo, entende? Não só a gente, mas todos nós que estamos trabalhando com mídia independente estamos construindo espaço para uma mídia consolidada. E aí pode ser a Ninja de 2013, mas agora são os nossos influencers, por exemplo. A gente está construindo esse espaço há muito tempo. A Tia Má hoje existe do tamanho que ela existe, porque a gente construiu um lugar que era: precisamos de uma mulher negra que fale como a gente. Pautamos, e chegou ela com toda a genialidade que ela tem e ocupou esse espaço, entendeu? Então, a gente está produzindo esses desejos desse espaço o tempo todo. Então, a Ninja, ela vem muito nisso. Mas o louco também é que ele subverte um pouco da ideia do que seria a comunicação. Porque você pensa, qual foi o pulo na cabeça das pessoas, qual foi o pulo do gato que a Ninja deu? 2013, manifestações. Manifestação é uma coisa que acontece no país há anos, né? Grandes, históricas, então, talvez... Eu lembro que em 2013 falava muito do paralelo com a Direta Já, né? Então, por causa do número, não necessariamente por causa da pauta, mas por causa do número, muita gente, maximamente 1,5 milhão, 1 milhão de pessoas na rua e tal. A diferença era que você, família mediana, a família de classe média, que as pessoas gostam de fingir que existe no Brasil, a família mediana é esse pai, essa mãe, esse filho, essa filha, e os pais. A mãe fica em casa, trabalha em casa, o pai trabalha fora,
e os filhos ou estão na universidade, ou estão no ensino médio, mas eles têm um tempo livre. E aí esse tempo livre que eles vão para a manifestação, ou mesmo quando eles faltam algum compromisso para a manifestação, eles voltam para casa e a família inteira é atualizada do que foi aquela manifestação, do que ela aconteceu politicamente, às 8 da noite no Jornal Nacional. Então o Jornal Nacional era o mediador da verdade da família brasileira, né? Ou ele às 8 da noite, ou então o jornal logo cedo no outro dia. Então, quando a gente rompe essa espera e a gente está ao vivo às 3, 4, 5 da tarde, na hora que a marcha está acontecendo, em terceira pessoa, eu costumo falar, né? Quando a gente fala que é uma comunicação em primeira pessoa porque a gente está fazendo ali, mas eu chamo de comunicação em terceira pessoa porque é o nós, né? Quando a gente está olhando em nós, na nossa, né? Quando a gente olha para uma mídia e vê que ao invés de ter um drone, um helicóptero, alguém de cima, numa bolha, blá blá blá, quando a gente vê que a mídia faz parte do que a gente está vivendo, ela ganha um outro nível de credibilidade. E é aí que a gente pegou as pessoas. Porque a gente não esperava até as 8 da noite para resumir o que tinha acontecido, não esperava escrever uma matéria para ir para o ar no dia seguinte, e ela ia crua, a verdade crua, dentro do recorte do nosso olhar, né? Aqui a gente existe o debate subjetivo do que é a verdade, do que são os fatos, mas enfim, tirando isso de lado, a gente estava ali ao vivo 3 da tarde falando, olha, isso que está acontecendo, essa bomba que explodiu, essa pessoa foi presa, e numa linguagem que se aproximava muito de quem estava indo àquele lugar. Então, eu acho que isso tem essa coisa. Agora, você para e pensa o que era junho de 2013. Junho de 2013 começa com a manifestação sobre a mobilidade urbana, né? O aumento do valor do passe aqui em São Paulo, onde eu estou agora, dos 20 centavos, e vai escalando e tomando outras proporções e outras pautas. Mas começa por aí. Aí você pensa, aqui em São Paulo ela explodiu tendo um prefeito de esquerda, né, que era o Haddad, uma presidenta de esquerda, que era a Dilma. Naquele momento, a nossa maior preocupação era o Serra. Naquele momento, a nossa maior preocupação era Aécio. Pra tu ver o que era direita naquela época. Naquela época. E aí entra também em outro... Desculpa te interromper, mas é porque quando você traz isso aí... É impossível também não fazer a relação de como... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. É impossível não fazer a relação com os acontecimentos mais recentes da política eleitoral brasileira, porque a gente tem um marcador de tempo, eu acredito, né? De 2013 para 2018, a gente tem um período que parece que a coisa foi assim, ladeira abaixo. Ladeira, foi, parece mesmo. E, ao mesmo tempo, o fortalecimento dessas outras narrativas em detrimento só dos veículos de comunicação tradicional. E aí, a mídia ninja também teve um papel muito importante nas eleições do ano 2018. Ainda foi em 2018. Nas últimas eleições, com essa queda do período democrático e tal. E aí... Ao mesmo tempo que a gente teve isso, a gente também teve o boom das fake news e o surgimento do WhatsApp e os haters, e enfim, uma série de outros acontecimentos que foram muito acelerados, né, nesse meio nosso da comunicação. Uhum. E aí, como é que foi lidar com essas transformações tão rápidas? E com essa interação tão direta e sem muito filtro, né? Uhum. Bom, vou tentar terminar de responder a pergunta primeiro, que eu não tinha respondido. Mas quando eu estava explicando que momento a gente estava de 2013, eu estava tentando explicar que a gente surge numa manifestação contra um governo de esquerda, que era o Haddad, que depois foi se tornar contra a presidência, que era a Dilma. Então, era a gente... capturando o momento, contando a história de um momento que era um momento luxuoso, que era quando a gente podia fazer crítica à esquerda sem fazer o jogo da direita, né? Ou seja, a gente podia bater no Haddad, bater na Dilma, falar da política indigenista dela, falar do desenvolvimentismo dela, falar da forma como eles não estavam conseguindo lidar e segurar a economia. E isso não significava ser de direita. Porque já estávamos há 3 anos de governo do PT na presidência, e o Haddad tinha vindo de uma vitória estrondosa, né? Estrondosa não, mas histórica na Prefeitura de São Paulo. Então a gente podia fazer essa crítica sem ser de direita, sem ser comprado por esse lado. Coisa que hoje em dia
É impensável de se fazer, né? E quando a gente fez isso, para responder um pouco a pergunta sobre a mídia, a primeira onda foi de receber a gente muito bem. Então a gente deu entrevistas longuíssimas para a Folha, tem 2 páginas e meia de uma entrevista nossa. Todos os grandes veículos, a primeira, uma semana, 2 semanas e meia, foi de receber a gente muito bem, porque eles leram a gente como lá, aqueles jovens que vieram contar e falar anti-governo e não sei o quê. E é muito louco, porque daí a gente ia, dava entrevista, a gente falava, não, mas a gente está falando isso porque o poder é do povo e a gente acha que o passe deveria ser livre, não é porque a gente quer bater no Haddad, né? Então, toda vez que a pergunta ia para a página 2, o choque vinha. Por isso que a crítica veio no segundo momento. Porque no primeiro momento era todo mundo encantado, achando que a gente ia, achando que a gente era tipo uma espécie de MBL, né? Veio aqui a mídia que veio contrapor a esquerda, lei do engano. E daí, quando eles começaram a entender, que eles fizeram um download e falaram, não, eles estão aqui para contar, na verdade, a história, independente do lado que o governo tiver, eles estão aqui para contar a história desse povo. Quando eles entenderam isso, aí veio os ataques. Aí veio, e o grande ataque que vinha era de ordem técnica. Eles iam perguntar, mas o que eles estão fazendo no jornalismo? Isso aí não é relevante o suficiente, não é técnico o suficiente, é mal feito, é mal gembrado, enfim, aí começou. Existe a grande pergunta que eu respondi em 2013 e 2014 mas isso que você está fazendo é jornalismo? Isso que você está fazendo é jornalismo? Como se a nossa grade curricular da universidade tivesse conseguido acompanhar o que é o jornalismo na época da web, né? Até hoje a gente vê faculdade catando cavaco, tentando organizar o que é o jornalismo na web, né? Tem gente que, inclusive, esse termo jornalismo na web já é um negócio super ultrapassado. Já é velho. Já é velho e continua sendo usado nas universidades, né? Inclusive, esse ainda é o recurso bibliográfico que usam. Então, o jornalismo digital, né, por assim dizer, para tentar colocar um termo mais high-tech, o termo mais novo, ele foi mal compreendido e ainda é mal compreendido na área do que se entende como jornalismo novo. E isso também é importante citar, que surge também quando algumas cidades entram no debate da necessidade do diploma para jornalista. Então, quando essas duas coisas vêm, quando vem a gente, quando vem não só a gente, mas muita gente fazendo isso e tomando para ser tecnologia, quando vira essa coisa de que a gente chama, né, de mídia de massa para mais de mídia, porque a gente entende a mídia ninja como um grande, um ator, um personagem dessa mudança de paradigma da comunicação. Da gente sair da mídia de massa, que é a Globo, a SBT, whatever, quem vocês quiser colocar no centro do poder midiático. Mas quando você coloca esse um ponto, falando para milhões, isso chama, né, mídia de massa, quando você corta esse paradigma, mas não, corta essa onda e passa a estabelecer uma onda de massa de mídias, que é isso. Se junta eu, você e mais 15 amigos, a gente vai ter o mesmo alcance da Globo. Então, se a gente ressonar essa história, quando a gente vai tirar quando a gente tira o poder, e quando o poder para de ser único na mão de alguém, a gente sai do processo de massa de mídia e entra no processo de mídia, a gente sai do processo de mídia de massa, no processo de massa de mídia, isso dá um tilt neles e eles saem correndo atrás de um novo formato. Tanto que você vai ver, né? O tanto de tilt que deu na Globo, na Folha, no G1, tarará, tentando reinventar o jornalismo. Nos últimos 10 anos, tudo que eles fazem é propor um novo formato, porque é isso, eles estão um tempo inteiro até a Globoplay agora conseguiu se organizar e propor um formato de streaming, mas eles estão tentando há uma década, né? Então, errando feio uma década, inclusive. Então, agora eles conseguiram acertar um formato. Mas é isso, tipo, então a gente está falando sobre essa eminência que ia acontecer, não fosse a Ninja, seria uma outra. Eu acho que a coisa louca de ser a Ninja é que são pessoas que contam histórias, que estão se propondo o tempo todo mudar a narrativa e construir outra coisa. E tem uma coisa na gente que é diferente, que talvez seja porque que a gente está no centro de algumas coisas, que é o fato de que a gente vem da cultura. Eu acho que isso é a coisa mais importante do nosso DNA. A gente não tirou foto de manifestação vindo do jornalismo, vindo da CUT, ou vindo nada contra o movimento clássico de esquerda, mas não é daí que a gente vem não vem do movimento de base
de partido, a gente não vem de movimento estudantil, a gente não vem de movimento pastoral, a gente não vem de movimento de nenhum desses grandes movimentos tradicionais clássicos da esquerda, a gente vem da cultura. Então, quando a gente faz uma cobertura e coloca uma mulher negra no centro, é porque é assim que se faz na cultura. Quem constrói a cultura brasileira hoje é preto, pobre, gay e favelado. Cultura brasileira hoje feita em sua raiz é daí que vem. É do LGBT, são das mulheres. Então, pra gente, essas pessoas estarem no centro da narrativa é o comum, o normal. Quando você vai numa festa no interior, são essas mulheres que estão ali construindo essas coisas. São essas pessoas que estão ali construindo. Então, a gente aprendeu a tirar foto de multidão, tirando foto de show. A gente aprendeu a colocar pessoas diferentes no centro da narrativa, porque é assim que acontece no quintal da nossa casa. A gente aprendeu a construir, a fazer live, a ouvir, a fazer transmissão de rádio, porque é assim que se fazia quando você fazia uma festinha. Então, e aí isso se traduz em fazer meme, fazer uma foto bonita de manifestação e colocar arte e cultura na produção jornalística. Então, acho que isso que foi uma das coisas que eu lembro que foi muito chocante, marcante em 2013, é porque a gente fazia foto de protesto como se fosse show. Então, tinha aquela grande foto trágica de um casal se beijando no meio da manifestação. Viralizava. Então, a gente tinha a foto no momento exato de tal policial batendo em tal pessoa. Porque era uma foto que a gente via a arte em torno daquele caso, tragicômica, né? Mas se via, era uma produção artística pra gente também. E como é que é para você, assim, eu particularmente, eu tive contato, vim saber quem era a Dríade Aguiar, ver a cara da Dríade Aguiar no começo desse ano, no final do ano passado, alguma coisa assim. E aí eu falei, caraca, quem tá na frente da mídia ninja é uma mulher preta, cara. Fiquei assim, falei, nossa, que coisa incrível, maravilhoso. E aí, como que é para você ser, então, essa cara preta de mulher à frente desse rolê todo? Embora, assim, eu sei que não é uma coisa personalista, mas não deixa de ser uma referência, né? Eu tirei o fone rapidinho, porque meu celular começou a descarregar, mas já volto, tá? Tá. Tá muito ruim, muito, muito ruim. Eu acho que a grande coisa é a gente lidar com essas duas facetas. Uma delas a expectativa que se tem em torno da gente. Então, quando olham para a Ninja, e aqui eu vou tentar empregar a visão que as pessoas têm de nós, né? Então, as pessoas, quando olham esse núcleo de comunicação grande, que alcança tantas milhões de pessoas, que faz tantas coisas, etc., que teve sucesso na sua produção, eles automaticamente preenchem essa lacuna com deve ser uma coisa de gente branca, né? Então, essa coisa, ela tá dada, o sucesso tá colocado, tá guiado em pessoas brancas, né? Como a gente fala. Quando a gente pensa em sucesso, a gente pensa num homem branco, rico, bem letrado e, sei lá, dos seus 30, 40 anos no máximo, jovem, né? Porque o sucesso é jovem também. Tem isso. Então, é uma experiência muito interessante, por exemplo, quando a gente vai combinado, quando a gente é convidado para um evento e a gente nunca diz quem vai. A gente só fala que a mídia ninja vai. Então, daí eles ficam divulgando com o preço da mídia ninja sem quem, e daí vou eu. Então, a cara das pessoas, quando elas me recebem, eu falo, eu sou a mídia ninja. A cara das pessoas sempre de tipo, tem um lampejo de surpresa. Dependendo de quem estiver me recebendo, tem um lampejo de decepção. E aí depois eles se retomam e falam que não, é óbvio que seria uma mulher, não sei o que, e aí as coisas todas acontecem. Mas tem esse lado muito forte. E o outro lado, Raio, eu acho que tem a ver com duas coisas. Um pouco da nossa estratégia, né? Parte da nossa segurança. Lembrando que a gente dá muita cara a tapa, né? De várias formas. Desde porque a gente vai e denuncia, por exemplo, violência policial, e isso você sabe que hoje em dia é colocar seu corpo na mira, né? Se não da milícia, do governo, de qualquer outra para-força que exista nas ruas, né? Então, desde a denúncia policial, até mesmo, por exemplo, quando a gente foi extremamente ameaçado durante a época do Temer por crimes digitais, rolou uma coisa bem pesada contra a gente naquela época. Até hoje, né? Quando o Bolsonaro ataca a mídia alternativa, a gente sabe que uma parte dela é voltada para a gente. Então, existe uma tática nossa também de não ficar revelando muito nome atrás de quem está
naquilo, né? Se a gente colocar um CPF na Ninja, a gente sabe que esse CPF roda, é preso, enfim, com uma certa facilidade. Então, nos primeiros anos, e a gente, essa tendência ainda prevalece até hoje em dia, a tendência da gente não se colocar muito à frente mesmo, não, eu estou fazendo, eu sou isso, a Ninja sou eu. Muito porque a gente tem uma coisa de segurança muito forte mesmo, assim. Você tem uma ideia, se a gente vai hoje em manifestação, cada cidade recebe a gente de um jeito diferente. E hoje a gente está tendo uma manifestação porque estamos em quarentena. Mas quando a gente fazia a cobertura de manifestação, cada cidade recebia a gente de um jeito. Mas, por exemplo, em Brasília, o policial saía da formação dele, vinha até nós, nos cumprimentava pelo nome e voltava para a formação. Era a gente assim que a gente é recebido nos lugares. Ou então, no Rio, eles têm uma malandragem, quando eles estão sempre mapeando a gente, onde a gente está, para na hora que a coisa apertar, eles tiram a gente de perto, entendeu? Ou eles arranjam uma briga e empurram a gente e tira, ou eles arrastam o que eles estão fazendo para outro lugar. Então, existe uma ciência muito forte, né, do que a gente significa. Então, ou existe uma over preocupação com o comportamento interno da gente, ou eles nos cancelam, ou eles tiram daquele lugar logo. Então, enfim, foi uma estratégia mesmo e continua sendo. Eu imagino que em outros momentos, dependendo de para onde o governo for, essa estratégia volta. Outros nomes não vão surgir, entendeu? Então, tem um pouco disso. Tem também uma estratégia coletiva, né? A Ninja, na verdade, uma das nossas filosofias é de que ninguém produz conteúdo sozinho. Então, se você for ver, a produção original da Mídia Ninja não é assinada. A gente não assina texto, a gente não assina foto, a gente não assina vídeo, é tudo crédito coletivo Mídia Ninja. E a gente não faz isso porque a gente quer posicionar a marca, a gente faz isso porque a gente entende que nenhuma produção de conteúdo é feita sozinha. Então, o fotógrafo que foi lá e fez aquele take fantástico, maravilhoso, que viralizou e depois separar na exposição, ele não foi um gênio que naquele momento Deus tocou a cabeça dele e daí ele viu aquela imagem, só ele podia tirar e só ele podia... A gente não é nem que a gente é anti-genialidade, né? Muito pelo contrário, a gente estimula muito que as pessoas se capacitem daquilo que elas são apaixonadas. Mas a gente entende que para aquele fotógrafo fazer isso, na nossa lógica, alguém precisou fazer a comida dele. Alguém precisou levar ele até lá, alguém precisou acompanhar ele quando ele estava lá para saber se ele ia preso do nada ou não. Alguém precisou ter um telefone para um advogado, precisou de um advogado, precisou de alguém para, quando ele voltar, ajudar ele a editar a foto. Então, um clique, ele nunca é de uma pessoa só, entendeu? Na nossa Tem toda uma rede em torno, né? Até isso acontecer. Então, tudo, como a gente mora junto, trabalha junto, constrói junto, a gente não. A coisa. E não é porque a gente é anti-crédito, anti-portfólio. Muito pelo contrário, a gente tem portfólio e portfólio montado. Mas é porque a gente não tem a lógica do assinar, até porque essa lógica de produção de conteúdo, se você for partir para um lado técnico, ela acaba ficando meio injusta, né? Que é por que o fotógrafo tem crédito e quem trabalha em redes sociais não tem. E as redes sociais trabalham, sei lá, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas a mais que ele no dia, e você não assina um tweet. Você escreve um tweet raivoso, não é assim que a coisa toca, né? Então, isso seria continuar ainda usando uma profissão em detrimento de outra dentro da comunicação, entende? Então, a gente, na verdade, essa é uma tentativa também, internamente, a gente nivelar todo mundo. O fotógrafo tem o mesmo peso na nossa comunidade de quem faz o ramo, tem o mesmo peso na nossa comunidade de quem limpa, tem o mesmo peso na comunidade de quem cria as crianças, tem o mesmo peso na comunidade de quem organiza as oficinas que a gente vai dar, quem faz aquele vídeo fazer transmissão ao vivo. Então, todo mundo na nossa comunidade tem que ter o mesmo peso. E para isso acontecer, o crédito, por exemplo, é uma dessas coisas. Então, se um ou outro perfil de nós se levantasse muito, muito mais, sem trazer os outros, o que isso iria acarretar, né? E agora, sobre mim, especificamente, tem um pouco da minha trajetória também. Eu acho que significa que eu precisei de tempo para me entender como uma mulher negra, precisei para me entender como uma mulher negra gorda LGBT dentro do espaço de comunicação, que mesmo que em muitos espaços de comunicação tem muitas mulheres, essas mulheres, elas são outras que não eu, né?
Então, nesse lugar, outras que não parecida comigo, parecida com a gente. Então, estar nesse lugar também significa estar em constante prova do que eu sei fazer, de tudo, enfim. Até porque eu sou mais jovem que a maioria das minhas colegas de profissão, por assim dizer, né? Então, por exemplo, até quando a gente... Quantos anos você tem, Dríade? Que mal lhe pergunto. Uhum. Hoje, por exemplo, mas hoje a gente tem o quê? 7 anos de mídia livre. Quando a gente começou, eu tinha 23. E era essa carinha que ia nas grandes coletivas de imprensa, de não sei o quê. Vocês sabem como é que é esse meio, né? Quando você tem 23 anos e aparece, você não é estagiária, quando você é editora-chefe aos 23 anos, é uma outra coisa, um outro peso. Uhum. Então, eu acho que teve um pouco da trajetória também de querer assumir esse lugar, de querer ser eu a pessoa que ia na palestra, de querer ser eu a pessoa que vai ver a cara de recepção quando alguém me conhece pela primeira vez, de querer ser eu a pessoa a assinar, a receber esse ódio também, né? Porque uma das coisas que o Ninja faz de nos proteger é a saúde mental. Ter um lugar ali que não é o meu nome, recebendo todo o churume que a internet tem, todo de quem está produzindo conteúdo igual a gente, também significa proteger a minha saúde mental. Eu tenho um arroba que é meu e um arroba que é um espaço onde eu faço um debate público, mesmo que hoje o meu arroba pessoal seja um debate público. Enfim. Mas você entende que foi um de estratégias de manutenção da nossa saúde e ao mesmo tempo do descobrimento do meu próprio poder de quem eu era. E aí, falando um pouco sobre desse lugar de onde você vem de família militante? Você já nasceu dentro de um contexto assim de aceitação, afirmação? É muito louco, porque eu acho que a resposta é não, mas a prática talvez se torne que seja sim, porque é isso. Na verdade, eu sou de Cuiabá, mas sou a primeira geração da minha família a nascer numa cidade grande, na capital. Então, meus pais são todos do interior do estado. Então, minha mãe é de Cáceres, meu pai é de Alta Floresta, então são duas cidades do norte do estado, né? Muito próximas da Amazônia, então tem uma relação com como a gente entende hoje como cidade. Então, e aí eles mudam, os dois mudam para a cidade, cada um com coisas diferentes. Meu pai vem para a cidade porque o pai dele morreu, e aí a minha avó juntou os 7 filhos e mudou para a cidade grande para tentar a vida. E a minha mãe vem com as minhas tias mais velhas tentar a vida sozinha há 15 anos. Eles se conhecem mais ou menos nessa época. Então, eu sou filha de não de casamento, mas de uma união de duas pessoas muito jovens, né? Meu me pegou 19 anos. Então, isso interrompeu o estudo, isso interrompeu uma série de coisas que ela precisou remanejar a vida dela. Ela era costureira, na época foi costureira por muito tempo. Meu pai também parou e organizou o que ele estava fazendo na época. Ele já tinha terminado o ensino médio, estava entrando na faculdade. Ele terminou a faculdade, ela não. Então, outras coisas foram acontecendo nesse campo, mas meus pais não eram militantes, meus pais não eram ativistas, pelo contrário, eles estavam nessa virada entre ser do interior do estado e para a capital e ter acesso às coisas, né? Então minha mãe tinha acesso a emprego melhor, ela babava ser costureira, isso é um salto gigantesco, né? Foi um salto gigantesco da vida dela. Ir trabalhar num lugar coletivo era um salto de ir trabalhar na casa de alguém. Então, quando meu pai, o salto foi educação, né? Ele teve a oportunidade de fazer a universidade pública. Então, eles tiveram outras vivências, mas o que eu acho que foi muito, muito importante na formação é que a minha vida foi muito lúdica. O meu pai, que teve a formação acadêmica, o meu pai é ator. Então, ele passou a minha vida inteira foi uma grande comédia em torno dele, ao lado dele. Ele era uma pessoa lúdica, muito brincalhona e tal. Ele era muito dessa coisa de tratar os filhos como se eles tivessem a idade dele. Então, ele tratava todo mundo com um certo nível de um nível a mais de respeito que eu tinha. Na minha casa não tinha infantilização das crianças, entende? Então, todos nós fomos criados. Hoje eu tenho 3 irmãos, eu fui criada com 2 irmãos, mas todo mundo foi criado meio nesse lugar. E a minha mãe sempre teve a delicadeza de me fazer sentir bonita. Então, teve essas coisas assim.
né? O fato do meu pai ter uma criação lúdica, mesmo que laranja, né? Quando eles se permitem que a família dele seja lúdica e que tenha uma coisa de beleza, eu acho que essa foi o grande salto, a grande coisa que possibilitou que eu e meus irmãos tivéssemos o que a gente tem hoje, que é a capacidade de sonhar. Que o racismo tira da gente é a capacidade. Para quem entrou depois que a gente já tinha iniciado, a gente começou hoje o Para-Raio com Dríade Aguiar. Estamos falando um pouco sobre comunicação ativista. Estou te chamando, Dríade. Então, a gente está falando um pouco sobre a experiência da Dríade na mídia ninja. E ela está contando nesse momento um pouco sobre a trajetória da vida dela. Voltou, fala comigo para te ouvir. Beleza. Dríade, para mim aqui, cortou quando você estava falando sobre como foi importante, mesmo com todo esse contexto de racismo e tudo, você ter tido uma criação lúdica, onde você podia ser percebida como bonita, onde estava nesse ponto. Não, acho que é isso, para amarrar a resposta. Acho que o grande triunfo dos meus pais foi manter a gente com capacidade de sonhar. Acho que essa coisa mais, para mim, quando eu penso sobre um dos efeitos colaterais do racismo, se a gente está falando de genocídio, estupro, morte, enfim, um dos efeitos colaterais do racismo que eu acho mais cruéis é tirar a capacidade de sonhar, de projetar futuro. Isso para mim é muito forte. Tipo, quando você olha uma criança e você vê que ela não projeta futuro para ela, é uma coisa que me mata, assim, sabe? E foi uma coisa que meus pais conseguiram manter muito, de projetar a gente ser o que a gente queria. E mesmo que por a gente ser filho de gente da roça, morar numa cidade pequena, a nossa ideia de futuro é muito diferente de alguém que nasceu em São Paulo ou no Rio, mesmo que mora nas periferias. Eu lembro, a minha ideia de sucesso no futuro era ser professora de português. Era isso que eu queria ser. Então, quando você perguntava pra mim o que eu queria ser quando crescer, eu falava, eu quero ser professora de português. Porque isso me soava um sucesso imenso, sabe? Então, mesmo que fosse muito restrito o que a gente pensava com o futuro, eu acho que o pulo do gato foi que meus pais conseguiram manter na gente essa ideia de sonho. E aí eu virei comunicadora, meus irmãos viraram artistas, um dançarino, outro produtor cultural. E aí ninguém esperava que a próxima geração dos meus pais que saíram da roça fossem ser o que a gente é hoje em dia, né? Então acho que isso significa sucesso. Com certeza. Quando você fala sobre essa questão da capacidade de sonhar, eu me lembro imediatamente, eu tenho um amigo aqui em Brasília, se chama Leonardo Ortegal. E ele é professor e trabalha nessa área ele dá aula no serviço social aqui da Universidade de Brasília. E aí, eu fui assistir a defesa do doutorado dele recentemente, e os capítulos da tese dele falavam um pouco sobre trechos de música. E aí ele falou justamente sobre essa capacidade da gente sonhar. Que quando tem um nome técnico, teleologia, alguma coisa assim, que quando você não sonha, você não realiza. A gente só consegue fazer aquilo que a gente é capaz de projetar. E aí ele falava sobre aquele samba que diz: todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas despertei. E sobre esse despertar, como que esse despertar, às vezes, ele é doloroso, e como às vezes muitos como você colocou, não tem nem essa possibilidade de sonhar ser reis e rainhas, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui nas interações, que teve gente perguntando. Minha caixinha de perguntas não aparece, então. André de Souza pergunta: vocês têm estratégias de expansão de alcance? Acabei de ver que o Bruno Gagliasso tem 17 milhões de seguidores, enquanto a mídia ninja tem 2 milhões. Dá para mudar isso? Dá, mas aí essa pergunta, ela traz uma pergunta por trás que é incômoda para as pessoas, que dá para mudar isso, mas só muda isso se sair da sua zona de conforto. E aí a pergunta vocês estão afim de sair da zona de conforto? Porque é isso, né? A gente chegou a 2 milhões porque a gente seguidas vezes saiu da zona de conforto. Seja porque a gente não fez o que a esquerda clássica esperava que a gente fizesse, ou porque a gente não fez o que
os intelectuais esperavam que a gente fizesse, ou porque a gente foi falar de uma coisa que soava desimportante para a esquerda, ou para os acadêmicos, ou para os especialistas, enfim. E aqui eu estou falando de coisas básicas, desde a gente falar de feminismo negro já era too much para algumas pessoas, entendeu? Então, não estou nem falando da cobertura do BBB que a gente está fazendo agora. Eu estou falando de linhas de pensamento que não convergem com o todo, com o macro, entende? Então, às vezes, falar de indígena incomoda demais, e eu devia estar fazendo isso, porque não sei o que, não sei o que, entende? Então, existe forma de driblar isso. Uma das grandes portas de driblar isso é o entretenimento, né? Porque é uma forma da gente sair de um lugar confortável, fechadinho, que é política, economia, educação, saúde e tal, e mesmo as lutas identitárias, e ir para um campo de massa, que é identidade, que é humor, entretenimento, diversão. E não tem muitas pessoas no nosso campo querendo fazer isso. Elas fazem isso, elas têm uma dianteira. Uma das coisas, por exemplo, que a gente acha foda nos influencers é porque eles conseguem juntar ativismo com entretenimento. E aí é que tá. É aí que tem a Maíra, é aí que tem o Yuri, é aí que vem, entendeu? Então, se a Maíra fosse 100% jornalista, se o Yuri fosse antropólogo, vocês podem ter certeza absoluta que eles teriam muito menos seguidores do que eles têm hoje. Então, aí, o plano que a gente tem é cada vez mais produzir conteúdo que se pareça com a gente em lugares diferentes do que a gente está fazendo. Isso não necessariamente quer dizer que a gente vai chegar nos 20 milhões, nos 50 milhões, no 1 bilhão de seguidores. Porque a gente não está falando de assuntos confortáveis, a gente não está falando com pessoas que estão confortáveis, né? A gente não está falando de pessoas que estão atendendo padrões estéticos. A gente está lidando justamente com o desconfortável o tempo inteiro e colocando pessoas em desconforto. Então, às vezes, a gente tem que lembrar a militância que se a gente não tem alguém como a Anitta, a gente nunca vai depender, a gente nunca vai conseguir entender o que é cultura de massa. A gente tem que lembrar a militância que se a gente não consegue, ao mesmo tempo que fala da Anitta, lembrar dos nossos antepassados, da nossa história, a gente vai estar jogando isso para fora. E aí, como a gente lida com o novo, como a gente fala com o velho, como a gente, enfim, tem uma postura que não muitas pessoas estão a fim de fazer. E isso que é o né? Essa que é. E na hora que eu falo, então, você quer chegar em mais gente? Tem que chegar em mais gente. A sua bolha deu. Então, chegar em mais gente significa falar uma língua que você não fala, com gente que você não gosta, com assuntos que você não quer falar. Quer fazer isso? Se você quer, aí sim, você vai chegar nos 2, 5, 6, 7, 8 milhões de seguidores. Agora, se você não quer, você quer continuar na sua bolinha confortável, falando a sua linguagem, que só o seu povo entende, aí você demarcou sua piscina, que é como a gente, o termo em inglês, né? Você demarcou até onde você vai. Você quer com uma mar aberta, você vai pra piscina. Ele tem uma escolha muito, muito importante nesse lugar. Como que vocês, assim, a gente que acompanha a mídia ninja e essas outras, percebe que vocês têm um debate de um outro lugar, por exemplo, levando em consideração questões sobre sexualidade, identidade de gênero, a própria questão sobre racismo. Como se deu, ou se dá, né, porque eu acredito que é um processo, mas essa construção de uma pauta a partir desses lugares, assim, que leva em consideração a desconstrução de padrões, de LGBTfobia, de racismo? Se deu porque nós somos essas pessoas, né? Eu acho que a coisa que a gente mais fala no backstage da Ninja é que o Ninja é uma vitrine para quem a gente é no dia a dia. Então, a gente fala daquilo que nos toca, seja porque somos ou porque a gente entendeu que o mundo só muda se aquilo for junto, entendeu? Então, o mundo que... Eu sou uma pessoa pansexual. O meu mundo íntimo envolve pessoas LGBTs. Íntimo que eu digo, não necessariamente o mundo que eu coloco... Eu não preciso ficar o tempo inteiro pousando do lado das pessoas LGBTs para provar que eu sou LGBT. Mas o meu mundo envolve essa cultura que eu consumo, é daí que eu leio, é isso que eu ouço, são amigos que eu tenho, são as gírias que eu falo. Então eu sou constituída
como LGBT. Então, como é que eu não vou contar essa história no lugar que eu estouro? É esquizofrênico, quase, entende? E eu acho que aí também está uma das nossas diferenças com a mídia tradicional. A gente não tem uma linha que fala, assim, essa é a nossa linha editorial, a gente tem linha editorial, mas a gente não tem uma linha que fala, nós vamos até aqui e pronto, acabou. Eu acho que é daí que vem uma das nossas maiores, não é credibilidade, mas é aí que vem a identificação. A gente está aberto para o novo, para o contraditório, para aquilo que não está pronto. Eu faço parte de uma rede de feminismo latino-americano, né? Tem um termo para isso que a gente usa que é feminismo não resolvido. Que são os temas que a gente não necessariamente está de acordo, não entendeu todo mundo ao mesmo tempo, que é desconfortável, que são os temas que a gente sabe quais são aí, né? Eu acho que tem isso em todo lugar, entendeu? Tem coisa não resolvida na esquerda em todo lugar. E o que a Lígia faz é entender que nós fazemos parte dessa coisa, que nós somos pessoas que se não for eu falando de pansexualidade, que outro veículo vai falar, que outro lugar que vai ter, que outro lugar quem que vai contar a minha história, senão, a gente já construiu, tem um ditado que eu tenho ouvido falar e ouvido muito, que é seja a mulher que você queria, que você espera que outra pessoa seja, entende? A liderança que você tanto está esperando, puta, podia ter aquela mulher que vai ser a presidenta, podia ter aquela mulher que vai ser a grande mestre que vai falar tal coisa, podia ter aquela mulher que vai ser a referência jornalística, não sei o quê. E a minha provocação é ser essa pessoa que eu estou tanto jogando para o universo que ela apareça, por que eu não vou me construir para ser ela? Entende? Eu acho que a gente tem um pouco disso, a gente está construindo o espaço que a gente quer. Então, se eu olho para o lado e falo, bom, ninguém vai contar a história de mulheres negras, gordas, pansexuais. E as pessoas que estão fazendo isso, elas estão invisibilizadas. Então, ou o que eu faço como mídia? Ou eu vou lá ler, por exemplo, o que a Jéssica Hipólito está falando sobre ser uma mulher gorda, sapatão, negra, ou eu vou lá e vou escrever a minha história. E essas duas coisas vão estar no mesmo lugar. E a gente vai divulgar a Jéssica, eu vou contar a minha história, eu vou ouvir a Maíra, mas eu também vou falar com a Negrita, vou ouvir outras histórias de mulheres negras gordas que não estão no espaço de comunicação o privilegiado, eu vou falar sobre colonismo nesse lugar que me foi desconfortável, eu vou usar termos que a esquerda ainda não entendeu, que estão dentro do mundo LGBT, de gênero e de sexualidade, e eu vou falar tanto porque eu quero normatizar eles, entendeu? Eu quero que a palavra travesti seja normal, eu quero que a trabalhadora sexual seja normal, eu quero que homens trans e outras transmasculinidades sejam normatizadas, e aqui, longe de falar da normose, eu não quero que seja o normal, que é isso, né? Que quando a gente olha para o homem branco hétero, ele é o normal. Longe disso, eu não quero ser normosa, eu quero ser normatizada. Eu quero que as pessoas entendam que eu não sou um alienígena, um ET, e pretos não são, favelados não são, mulheres não são, LGBTs não são, trabalhadores sexuais não são. Então, se não somos, por que a gente vai não contar a nossa história? Mas é simples, não é uma coisa assim, então vamos aqui contar a história e pronto, acabou. Não é isso, né? Isso significa muita reflexão interna, significa muita construção de protocolo, significa o tempo todo estar se atualizando de essa palavra não fala mais, esse termo se fala assim. Essa pessoa aqui que é especialista nesse assunto. Então a gente vai falar com ela que é a fonte, ela que entendeu. Então é constante reflexão. E a gente pode terminar a semana falando, puta, que a gente fez segunda-feira, não deu certo. Foi uma bosta, aquela linguagem nunca mais quero usar. E passou 3 dias na segunda-feira, mas aquilo já é antepassado, entendeu? Então as mais divertidas da Ninja é que a gente se permite se atualizar o tempo inteiro. Então aí você vai ver a gente falar de futebol, né? A gente falar de política, a gente vai para economia, vai ver a gente falar sobre internacional, aqui a Coreia do Sul tem a ver com a Coreia do Norte, isso significa como é que você vai corrigir na Terceira Guerra Mundial, mas ao mesmo tempo, compre este creme, porque essa mulher está produzindo cremes na sua cidade, na sua casa, sozinha. Então, entende? A gente ter um pouco, se desprendeu um pouco das amarras que o jornalismo nos impõe, que a esquerda nos impõe e que a gente mesmo às vezes se coloca. A gente fala, não tem isso, vai ter sempre 20% de contradição, então vamos pra cima, porque não tem como a gente conversar com mais gente sem a gente se limitar. E uma dessas coisas é, se eu tô falando sério, que eu quero que o genocídio negro acabe, essas pessoas têm que se manter vivas, e a forma que a Ninja tem de se manter vivas é contar a história dela. Se eu não contar, essa pessoa não existiu. Eu não tô falando eu, Ninja, mas você e todo mundo que tá ouvindo. Se a gente não visibiliza essa história,
Ela não entra na história, ela não viveu. E às vezes visibilizar um post no Instagram, às vezes visibilizar é sentar para tomar um café. Entende? É fazer aquela coisa se sentir existente no mundo. Então, se eu estou de fato falando, se eu não estou só cobrindo uma manifestação anti-genocídio negro, se eu não faço a foto pela foto para postar no Instagram, se eu estou falando de verdade sobre aquilo, eu tenho que contar a história dela, eu tenho que ver a mãe dela, eu tenho que contar a história dela, da trava, da puta, do taxista, da greve, né? E é isso, entendeu? Mas não é uma coisa assim. É o que Mãe Stella fala um pouco quando ela diz que o que não se registra, o vento leva, né? E aí é isso. É o papel, acho que, da gente que se propõe a ser da comunicação, tem esse papel também do registro, né? Histórico das coisas e da narrativa. Dríade, falta 3 minutos para a gente cair, mas eu queria saber se você pode voltar, porque eu queria te perguntar mais umas 2 coisinhas. Você está atrasada? Pode sim, pode sim. Você quer encerrar e voltar? Quero, vou encerrar e voltar, tá? Vamos lá. Beleza. Voltando para a gente conseguir, para eu conseguir perguntar mais umas coisas aqui para dona Dríade. Oi. Me ouve? Ouço. Beleza. Dríade, uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu fui stalkear você, né? Saber, gente, quem é essa menina? Vou aqui ler, procurar. E também quando a gente se conheceu virtualmente por conta do Potências, foi a sua discussão por conta da pansexualidade, que é uma discussão sempre muito, que me toca muito, porque eu sou uma mulher LGBT, mas a discussão do PAN nunca tinha me alcançado de uma maneira que parecesse algo realmente existente. E aí eu me deparei com 2 textos seus na mídia ninja, falando um que é quando você fala mitos da pansexualidade, e outro quando você fala uma declaração de amor à sua sexualidade. E aí fiquei muito curiosa e principalmente assim surpresa com a desinformação acerca desse assunto, porque a gente está cansado de ouvir por aí, mesmo no meio LGBT, que pansexual é aquela pessoa que gosta de tudo, que transa com árvore, que, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa questão e dessa desinformação que cerca a pansexualidade, mesmo nos meios LGBT. Eu acho que falar sobre pansexualidade significa também falar sobre bissexualidade. Eu acho que é isso, né? Tudo que não é monossexual, ou seja, e os gays, as pessoas com homossexualidade, mesmo que sejam espectros, né? Claro. Tá cortando, Dríade. Será que é minha internet? Não, parece uma falha no áudio. Eita. Mas tá melhor agora? Tá, mas ele dá umas cortadinhas assim. Eu tô me ouvindo. O pessoal tá falando que tá dando muito eco no seu áudio. Eita. Ai, Jesus. Eita. Eu não posso tirar do tomate na hora. Oh, meu Deus. Vou tentar fechar a porta aqui, peraí. Estamos na segunda parte, gente, já da nossa live com a Dríade. E estamos tentando solucionar aí problemas técnicos. Vamos ouvir eco na voz da Dríade. Estão me ouvindo, gente? Estou aqui aguardando respostinhas de vocês.
Ela estava com fone no começo da nossa live, só que aí a gente teve um problema porque ela tá sem bateria, e aí não dá para botar o fone e carregar ao mesmo tempo. Gente, a gente está na segunda parte da nossa live com a Adria Aguiar sobre comunicação ativista, sexualidades, e a gente agora está no momento quando a gente está conversando um pouco sobre pansexualidade, essa questão que aí tem tanta desinformação ainda, dúvidas, enfim. E a Adriade foi ali fechar uma porta e ela já está voltando para a gente continuar. Ela que é ativista da Mídia Ninja, editora, fundadora e que também tem um debate super importante sobre pansexualidade. Fala aí, Adriade, para a gente ver se está funcionando. Ô, Raio, eu vou trocar de celular. Aí você pode me chamar de novo, pode ser? Agora eu não corto mais. Tá, mas tudo bem. Não, porque a gente vai ter um áudio melhorzinho. Eu vou pôr no microfone. Tá bom, Tá? aí eu vou te tirar e te chamar de novo, é isso? Você me dá um oi aqui? Te dou. Beleza. Rocha Coelho Psi, sou fã da Mídia Ninja. Eu também, gente. Gabriela Brito Nunes, tá ótimo, gente, mas aí ela pediu para trocar o celular, porque eu acho que também estava ruim para ela lá. Boa noite a quem eu não falei, obrigada por vocês estarem aqui. Acho que esse processo de assistir live tem um pouco a ver com ter uma paciênciazinha com esses processos, né? Que hoje está todo mundo em cima do Instagram e rola essas tretinhas. E aí? Estão ouvindo, pessoal? Eu estou ouvindo perfeito agora. Também. Então, a gente estava falando, você estava dizendo que para falar de pansexualidade tem que falar sobre de bissexualidade. Isso. Estava explicando um pouco sobre a diferença, né, das sexualidades dissidentes, né, poli, para monossexualidade, que é a sexualidade que se atrai por um gênero, que é hétero, as lésbicas e os gays. Então, são pessoas que se atraem por um gênero só. Então, tudo que, mesmo que a gente enfrente aqui, eu não quero, pelo amor de Deus, tirar nenhum, não estou fazendo Olimpíadas da Opressão, mas mesmo que a gente enfrente uma série de dificuldades quando você é gay ou lésbica, você ainda assim está performando heteronormatividade no sentido de que você está encarando, você está lidando dentro da monossexualidade com um gênero, né? Quando você, aqui dentro do recorte moral, quando você lida com atração sexual, romântica, intelectual por mais de um gênero, aí as pessoas passam a não te levar a sério mais. Não é mais sexualidade, é orgia, qualquer outra coisa que não seja sexualidade, entendeu? Então, o campo da dissidência sexual é um campo de descrédito, de cara, né? Então, por exemplo, para mulheres bissexuais, elas são mais facilmente reconhecidas como bissexuais do que para homens bissexuais, por exemplo, né? Homens bissexuais são falados, não, ele tá falando que é bi para não falar que é gay. Ele tá falando, é uma fase, e depois ele vai se subir gay e é isso aí, entendeu? Enquanto mulheres bissexuais são tratadas como fetiches, né? Então, eu acho que quando fala sobre qualquer dissidência sexual que não seja a monossexualidade, já é um choque, já tem desinformação. Porque eles não se aceita que seja uma sexualidade séria, entendeu? Uma identidade sexual real. Uhum. Então, quando a gente está falando sobre isso, já surge esse negócio. Então, já tem essa camada de desinformação muito forte sobre qualquer dissidência sexual que não seja as monossexualidades. E aí, por um segundo passo, falar sobre... Por que eu falo que falar sobre pansexualidade é falar sobre sexualidade? Porque tem muito de cultura, né? O termo pansexual, ele surge quando a gente passa a ter leituras de outras identidades de gênero na sociedade. Então, quando a gente passa a entender mulheres trans, homens trans, não binários, de uma forma mais mainstream, né? Quando essas pessoas passam a ser visibilizadas em uma escala que não é só esquina ou escondida dentro de casa, você tenta entender o que são as pessoas que se atraem por todos esses gêneros que estão aí. E aí, o pan, esse prefixo todos, né? Ele surge nesse momento. Então, o pan é a sexualidade que se atrai por todos os gêneros ou independente do gênero. É aí que tá. Não dá para assumir que o pansexual é aquela pessoa que fala, não, eu gosto de todos os gêneros
e versa sobre eles, porque na verdade muitos pansexuais eles não reverberam o discurso de gênero, entende? Para eles tanto faz que gênero é, e então tá para eles, nós, tanto faz o que é. Eu tô aqui, né, me estudando em terceira pessoa. Pra gente tanto faz o gênero que é, desde que ela tenha essa conexão sexual, afetiva, enfim, romântica. Mas isso, você tem que entender que esse termo surge quando a nossa sociedade é extremamente transfóbica e quando a gente achava que bissexualidade não dava conta desse termo. Porque, de fato, bi, o termo, né, o prefixo, vem de dois. Então, quando ainda se entendia que isso não se entende mais, pelo amor de Deus, mas quando ainda se entendia que bissexualidade era atração por dois gêneros, e principalmente por dois gêneros cisgêneros, era o homem cis e a mulher cis, surge o termo pansexualidade como a outra coisa que é gostar de tudo entre essas coisas. E aí fica essa dualidade. Só que hoje a gente entende muito fortemente, muito claramente, que a bissexualidade ela é a sexualidade que se atrai por dois ou mais gêneros. E que, inclusive, não taxa o seu desejo romântico afetivo por cis ou trans. Então, a pessoa continua sendo bissexual se ela se atrai por homens trans, ou mulheres trans, ou travestis, ou não binários, enfim. Então, acaba que hoje esses dois termos eles são mais irmãos do que qualquer outra coisa. Porque, na teoria, é a mesma coisa, entendeu? São pessoas que são atraídas por... Só que aí tem termos muito técnicos, né? E aí, pensando nos três três sexualidades dissidentes sexuais que são mais faladas sobre, mesmo que sejam super invisibilizadas. Bissexualidade, então, ou seja, aquela pessoa que se interessa por dois ou mais gêneros, então, as bis. Pansexualidade, que é a pessoa que se interessa por todos os gêneros, independente de quais eles sejam. E polissexualidade, que é aquele que se interessa por muitos gêneros, mas não todos. Que tem alguma relação negativa com algum deles e por isso aquele gênero em si não o atrai romântico e sexualmente. Dentro dessas três, existe uma grande confusão porque a gente é o outro, né? Então, esses três são qualquer coisa, são muita gente louca que é putaria. Então, já tem isso, já coloca a gente tudo no mesmo saco. Mas somos diferentes e vibramos por motivos diferentes. Agora, falando pessoalmente, a minha identificação com a pansexualidade, ela se dá porque eu não consegui me encontrar em outras culturas. Eu não consegui, e eu pensei e refleti muito por isso. Será que isso significa que eu sou bifóbica? Então, será que eu não estou me entendendo como bi porque eu tenho fobia a isso? Será que eu não quero ser retratada como bi? É aí que está o problema, porque isso é uma coisa que acusam muito o pansexual. Que o pansexual é um bi se achando especial demais, entendeu? Falam muito isso da gente. É um bi que se acha, entendeu? O pan é um bi que se acha. E aí, e taxam muito a gente de bifóbicos porque nós poderíamos muito bem nos retratar como bis e nos retratamos como pans, porque se significa a mesma coisa, por que a gente fala que a gente é outra coisa? Então, existe uma cobrança muito forte em torno da gente de que a gente é bifóbico por não se assumir bi. Só que todo mundo tem que entender que isso são identidades culturais. Então, é aquilo com o qual você se identifica. Não tem como você traçar uma linha reta na sexualidade. Até porque eu sou defensora, você sabe disso, mas eu sou defensora da teoria que ninguém no mundo é hétero, gay e lésbica. Que se apagar a luz, todo mundo é tudo, mas tudo bem, entendeu? Assim, mas Você vai apanhar, Adriade. Eu, assim, eu vou falar dessa vez, parei e nunca mais falo mais nada. Mas é isso, que sexualidade também é performance, sexualidade também é cultura, sexualidade também é o meio em que você vive. Então, existem motivos que eu não sei te exemplificar quais, pelos quais eu não me sinto bissexual. Então, dentro disso, e foi uma luta até chegar a entender o que era pan e aceitar o termo pan, porque pra mim também esse papo de tipo, eu gosto de pessoas, pra mim é um negócio tão hippie branco dos anos 70, sabe? Tipo, também não me identifico com essa fala. Eu gosto de pessoas. Você nunca vai me ver falando assim, não, eu sou pan, eu gosto de pessoas. Não é isso que me atrai dentro desse lugar. Mas pra mim, ser pansexual significa também ter um discurso político em torno de quem eu considero digno de amor, digno de afeto e digno de desejo.
Então, quando eu me declaro como pansexual, eu também estou falando, eu entendo que eu sou um corpo fora do padrão, eu estou lutando para ser um corpo fora do padrão e eu quero amar pessoas fora do padrão. É isso que para mim significa pansexualidade. Para mim, Então, pansexualidade... eu ia entrar nessa questão da orientação sexual para além da questão só do gênero, porque existem outros fatores, né? Assim, que a gente até Existem. discute, que LGBT é gay, mas é aquele gay padrão. Ou Aham, só fica com a menina magra, aham, branca, loura. aham, Né? exato. Então, eu entendi até a partir da leitura do seu texto, inclusive, gente, procurem lá, entre lá na Mídia Ninja, bote Dríade, Aguiar, Mídia Ninja Pansexual, que aí vai sair esse texto no Google. Que a pansexualidade, ela também envolve esses outros fatores que dizem respeito aos corpos e às expressões, e enfim. Exato. Então, quando eu falo que eu sou pansexual, eu estou mais que me apresentando e falando sobre com quem eu vou dormir essa noite, mas falando também sobre quem eu gostaria que estivesse na minha cama, ou quem eu aceito na minha cama, ou quem eu falo que são pessoas dignas de... É isso, né? Dignas de amor, afeto, respeito, desejo. Então, acho que significa falar para mais de mim, né? Uma outra coisa que eu gosto muito de me identificar como bissexual é porque eu me tiro do centro da sexualidade, entende? Porque quando você fala que você é homo, mesmo que homo separe em gay e lésbica, você tá falando, eu gosto de alguém do meu gênero. Então eu sou o centro da sexualidade, entende? Eu sou uma mulher cis ou trans e gosto de uma outra mulher. Então a definição técnica é gostar de alguém do mesmo gênero que você. Enquanto hétero, eu gostar de uma pessoa diferente de você. Então o que eu gosto da bissexualidade é que ela me tira do centro. Não importa o que eu sou, o gênero que eu tenha, mesmo que eu entenda como mulher cis. Mas o que eu tenho é super claro que eu sou um gênero dominante, né? Que eu sou uma mulher que não sou dominante em torno do homem, mas eu sou uma mulher dominante em torno das pessoas trans. Então, mesmo que eu não me coloco no centro, então o outro é o centro do meu desejo, entende? Então, acho que também isso é um Uhum. exercício de doação, de entender. E eu acho que é um discurso muito político. Acho que ser pansexual é extremamente político. Assim. Acho que é uma coisa muito de você estar sempre disposto a descolonizar suas relações. E descolonizar suas relações é muito louco, porque hoje a gente chegou num lugar, ainda mais com o debate do palmiteiro ou não, de que como se a única forma de descolonizar e desracializar e ser antirracista num relacionamento fosse só estar com outra pessoa. Como se não tivesse um trabalho mental muito grande. Como se você não tivesse que... O fato, por exemplo, de eu vestir uma roupa mais colada, para mim, é tão disruptivo quanto não namorar uma pessoa branca, por exemplo. Porque eu tenho que me aceitar, me amar, querer enfrentar, viver o mundo e a vida com esse corpo, com essa roupa. Então, para mim, o amor, ele passa por mais campos do que um relacionamento afetivo. Até porque o relacionamento afetivo são plásticos, né? Você pode escolher namorar alguém por conveniência, ficar com alguém por conveniência, transar com alguém só por uma noite. Enfim, a gente aprendeu, o ser humano aprendeu a desenvolver relacionamentos pouco significativos. Mas um relacionamento que é básico muito, que não tem como você fugir, é o seu relacionamento da sua cabeça. Então, acho que tem muito a ver com isso. Acho que a pansexualidade também me provoca o tempo inteiro. Ah, então é isso. Então, como é que você vai desmistificar isso? Como é que você vai reconstruir isso? Como é que você vai achar aquilo belo, mas para achar no outro bonito tem que me achar bonito também? Então, é uma loucurinha. O que eu não posso dizer é que a ser bissexual também não seja político. Eu acho que é também. E eu acho que se eu ouvisse um bissexual falando a mesma coisa que eu tô falando aqui agora, eu ia achar ótimo, porque eles ali também estão numa reflexão constante sobre isso, até porque eles são a sexualidade, eles são a dissidência sexual mainstream, né? Então, se tem alguém que me representa na sociedade, são os bis, né? Então é Tem que estar meio na louco. sigla, né? O BI está na sigla. Eu não tô, né? Então é isso. Então tem que aliar meu irmão, meu parça. Então eu acho que a luta da pansexualidade é sempre garantir que os bissexuais existam também. Acho que é uma coisa muito, muito forte. A gente é irmão mesmo dessa luta, não tem como fugir. Tá certo, Dride. Eu quero super agradecer você ter aceito o convite, ter batido esse papo hoje aqui com a gente. Tem problema. Pessoalmente,
maravilhoso, porque você é uma pessoa que eu descobri e passei a admirar muito, inclusive, assim, para minhas reflexões pessoais, sobre, acerca do tema da sexualidade, né, principalmente porque eu vivia sempre nesse dilema da bissexualidade, porque eu sou casada há 6 anos com uma mulher, Uhum. e antes disso eu tinha relacionamentos com homens, então para mim era assim, então eu sou bissexual, é isso. É E isso. aí, é isso, para mim era isso. E aí, quando eu me deparei com seus textos, eu falei, meu Deus! Tem mais coisa Então nesse eu quero. vestido. É, é isso. Isso Então é eu quero muito te louco. agradecer. Isso é muito louco, Pode porque falar. meu caminho foi esse também. Mas eu me sentia. É daí que eu acho que eu procurei a pansexualidade, porque eu me sentia mais confortável falando que eu era lésbica do que eu era bi. Então eu falei, não, tem alguma coisa muito errada, porque eu não sou lésbica. Mas eu prefiro me apresentar como lésbica. E aí, então por quê? Então aí eu comecei, o buraco começou aí, entendeu? Então quando eu me assumi bissexual, o bagulho ficou muito estranho, e daí eu comecei a tentar entender por quê. Mas aí chegou no outro lugar, que é hoje tem muito pan que fala isso. Mesmo depois que você entendeu que você é pan, e que você entendeu e tá bem com a sua sexualidade, você continua se apresentando como lésbica, porque é mais fácil do terceiro entender. Então é muito louco. Eu prefiro que ele me coloque no quadro de extremo do que no mais próximo a mim. Por quê? Onde? Quando? Tarará. E aí começa, né? Então, aí comigo é diferente. Eu não consigo me apresentar como lésbica. E é muito louco, porque as pessoas elas não perguntam também. Tipo assim, você ela é casada há 6 anos com a mulher, óbvio que ela é É lésbica. Tipo assim, é lésbica, claro. exato. Apagamento E, de tudo da sexualidade. e aí, enfim, mas é um super debate. Mesmo se apresentando como bissexual, ou dizendo, eu sou bi. Mas você é casada com a mulher, você é bi por quê? Porque, né? E Bi tem aí, que comer 2 vezes. Eu brinco muito com isso, que é isso. É bi porque tem que comer 2 vezes, senão não convence o terceiro. É uma coisa louca, insana. É é isso, viu? Mais difícil. uma coisa, parece que a sexualidade é performada pro outro, não pra você. Os Sim, pansexuais, é isso. Sabe o que eles falam pra gente? Você não é pano, você com uma travesti? Isso é o básico. A gente não pode ser pan, porque nunca viram a gente publicamente como uma pessoa trans. Logo, eu não sou, entendeu? Então, é loucura, é loucura. A sexualidade é muito pro outro, a gente tem que entender isso também. é isso. Muito obrigada, De Dride. nada. Daqui a pouco a gente se encontra na live da Tereza. Obrigada a Até todo às 3 mundo da que manhã. acompanhou, que interagiu, que mandou suas perguntas. Segunda-feira tem Para Raio de Novo com a doutora Lívia Santana Vaz. Que ótima! Vai ser muito bom. Deixa eu dar uma olhadinha só se teve alguma pergunta que a gente deixou passar, que é provável que tenha. Deixa eu ver. Gente, deve ter ficado tudo da outra live. É. Então, qualquer coisa, vão lá, sigam a Drid. Quem não me segue, me siga. Gente, o Sullivan Bispo tá aqui. Tá, menina. Na hora que ele Chocada! entrou, eu até tremi. Fingi que não vi pra não falar errado. Meu Deus. Sullivan, beijo pra você. Beijo. Obrigada, gente. Então, até segunda-feira. Obrigada, Drid. Nada, que isso. Ai, obrigado Até mais uma mais. vez. Tchau. Tchau.